Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com o vereador Marcelo Lanzarin, ele que é vereador do PP, também é médico e servidor público. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no Informe Blumenau. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite, para que a gente possa estar conversando aqui nesse teu canal que é tão importante. A gente acompanha o teu trabalho e sabe que você acompanha a política em loco de verdade, então é uma satisfação poder estar aqui e trazer clareza aos fatos, né, daquilo que tem acontecido aí nas últimas semanas lá na Câmara de Vereadores, particularmente aquilo que diz respeito à reforma lá do SBLU. Bom, é isso, você já deu um spoiler, são vários assuntos que a gente vai tratar, mas o foco será a votação do projeto do SBLU e a moção de repúdio que foi pedida pelo vereador e foi aprovada pelo conjunto da casa de repúdio contra o coordenador do Sintraceb, Sérgio Bernardo. Portanto, você que está nos assistindo, curta esse vídeo, compartilhe para que mais e mais pessoas consigam assistir e ative o sininho para que quando tiver vídeo novo no canal você seja o primeiro a saber. Sobre o projeto com mudanças no SBLU, o senhor que é servidor de carreira diz que não houve perda de direitos. Por quê? Bom, Alexandre, primeiro vamos entender o contexto do Instituto de Previdência do município de Blumenau. Ele nasce na época do prefeito Décio Lima e nasce, infelizmente, já deficitário. Aliás, foi naquela época que o SBLU teve a primeira vez os seus créditos, vamos dizer assim, aquilo que a prefeitura deveria passar para o SBLU parcelado. Então, as chamadas pedaladas, na verdade, foram dadas lá no início, já desde da sua constituição. Então, há 22 anos. Exatamente. Depois disso teve vários. 20 Os anos outros prefeitos também acabaram tendo que fazer, justamente por quê? Vamos lá. Nós temos que entender, e isso aqui é um argumento que o sindicato utiliza muito, manipulando o servidor nessa condição, quando ele diz que o SBLU está quebrado porque a prefeitura deve para o SBLU 252 milhões daquilo que ela foi parcelando ao longo desses 20 anos. Perfeito. Hoje, Alexandre, tu sabe qual é o déficit atuarial projetado do SBLU, do Instituto de Previdência do município? Tens noção? Então eu vou te dizer. Hoje o déficit atuarial projetado do Instituto de Previdência do município de Blumenau é de mais de 4 bilhões de reais. Olha o número, 4 bilhões. Então dizer que os 252 milhões de reais que a prefeitura deve para o SBLU quebraram o Instituto é uma mentira. O que nós temos que entender é que as regras da Previdência, inclusive nós como servidores públicos, tinham certos benefícios que foram inviabilizando, aumentando esse déficit. E eles precisam ser corrigidos ao longo do tempo, porque são injustiça, inclusive com a maioria dos servidores. Então alguns pontos precisam ser corrigidos para que esse déficit ele não aumente cada vez mais. Nós temos que cortar a sangria. E essa reforma, assim como a reforma da Previdência, lá em 2021, ela corrigiu alguns pontos. E nessa particularmente, Alexandre, nós temos uma situação que estava posta, que já tinha sido debatida, inclusive em 2015, ainda com a presença do sindicato, que tratava justamente da contribuição proporcional, que é uma discussão que o sindicato trouxe, que houve a retirada de direitos. Pois bem, qual era a condição que nós tínhamos nesse momento? Nós tínhamos uma condição que permitia que alguns servidores, que tinham algumas situações como extensão de jornada, gratificação de condução, que esse servidor hoje, ele se aposentasse integralmente com esse benefício independente do tempo de contribuição. É justo? Parece, mas não é. Por quê? Porque eu assumo lá como motorista, tenho a minha gratificação, mas nos últimos anos da minha carreira, eu tenho uma extensão de jornada. E aí eu vou me aposentar com o dobro da minha remuneração, sendo que ao longo da minha jornada inteira eu contribuí sobre 20 horas. Então isso não é justo, porque esse déficit causado por aquilo que eu vou ganhar lá no final e que eu não paguei durante o meu período de contribuição, toda a categoria vai pagar para mim. Então nós precisávamos corrigir. Mas observando, inclusive, aquilo que estava posto em 2015, que com a reforma da Previdência em 2021, deixou de existir. Lá em 2015 se entendeu, olha, isso realmente não é justo, está causando um déficit muito grande para o SBLU, inclusive a questão dos professores da FURB, que muitos servidores sabem o que isso representou. Lá em 2015 se acabou com isso e se definiu então que quem estava na regra poderia
continuar com esse direito desde que contribuísse no mínimo 10 anos. E os outros todos passariam, a partir de 2015, então, a contribuir ao longo da sua carreira e se aposentariam com a proporcionalidade. Isso já está posto em 2015. Com a reforma da Previdência em 2021, não se observou um artigo e permitiu que isso acabasse. Ou seja, nesse momento nós estávamos permitindo que qualquer pessoa, servidor público, que, vamos lá, trabalhou e contribuiu ao longo de toda a sua jornada por 20 horas semanais e no último ano da sua carreira ele passou a ter uma extensão de jornada, hoje nós tínhamos a condição de que esse servidor se aposentasse ganhando 40 horas semanais, mesmo tendo contribuído ao longo de toda a sua carreira por 20. O que a reforma fez agora? Trouxe novamente essa regra, que estava lá em 2015. Portanto, não está tirando o direito de ninguém, está repondo aquilo que é acordado, por uma questão de justiça, já tinha sido estabelecido em 2015. Porque senão, como eu disse, todo mundo paga essa conta, não é? Outra questão que diz respeito aos educadores. A legislação estabelecia que somente os professores de nível superior tinham direito à aposentadoria especial. O que o projeto de lei fez agora? Incluiu os educadores de nível médio. Não estamos tirando ninguém, estamos incluindo. Então... Mas tinha uma distorção que alguns ficavam fora. Os que não estavam lotados na Secretaria de Educação. É um número pequeno, né? Sim, se considerar um montante. Menos de 30. Menos de 30, exatamente. De 30, okay. Tanto que foi feita uma emenda por consenso e se ajustou. Mas o mais emenda que importante... o sindicato bateu, que senão ia passar. Não, ok. Mas veja bem, ao mesmo tempo, vamos lá, você é servidor concursado da Secretaria de Educação. A prefeitura quer ajudar lá a Pró-Família, bota um servidor ACT lá então. Você é concursado, continua na escola, se fosse o caso. Entendeu? Mas tudo bem, foi feito o ajuste, okay. Mas o impacto era mínimo, né? Então, de fato, essa regra, ela muito mais ajudou, contribuiu com o servidor ao momento que ela incluiu o educador de nível médio também a ter o direito de aposentadoria especial. Vereador, vamos lá, mas o informe tem falado desde o começo desse projeto. Tem uma coisa que pega mais, que é o entendimento do informe, e conversando com as pessoas, é o que me dizem também. É a questão da perda da autonomia do SBLU. Pelo modelo, votação nesse semestre ainda, quem sempre escolheu foi o Conselho de Administração, que escolhia o presidente e depois trocava o Conselho de Administração. Sempre foi essa a regra. E uma coisa que vai acontecer esse primeiro semestre, reafirmo. Mas houve uma mudança do jogo com a bola em jogo. É isso que eu sempre falo. Isso que pegou mais os servidores, até porque havia um consenso de que havia uma maioria hoje para as pessoas ligadas ao sindicato. Verdade. E eu quero te dizer que, como servidor, inclusive, eu tenho um certo receio de que uma condição como essa acontecesse. Por quê? Porque eu vou dizer... Inclusive está aqui, está gravado, ele disse para você que nós vamos ter paralisação e que o sindicato, se tivesse a oportunidade de estar no Conselho de Administração, na verdade na diretoria, ou com sua maioria, não aprovaria o parcelamento do SBLU. Perfeito, maravilhoso. Inviabilizaria toda a gestão da cidade de Blumenau, porque o município não teria mais condições de tirar suas negativas previdenciárias, deixaria de receber recursos federais, estaduais. O importante é que, uma vez que o município faz o parcelamento, ele também está pagando juros sobre aquelas parcelas, né? Então veja, mas a questão não é nem essa. A questão ainda é que o próprio Ministério da Previdência, em 1998, regulamentou e disse que os institutos de previdência de regimes próprios deveriam ter pessoas qualificadas no sentido de formação, no mínimo financeira, administrativa, com experiência em cálculo atuarial. Pois bem, ninguém que está no conselho do SBLU hoje tem sequer qualquer tipo de experiência nesse sentido. Então nós não podemos correr o risco... Mas não pode ficar uma pessoa de fora ligada aos servidores que tem essa experiência? A regra que está posta, o que estava posta, dizia que era eleição entre os membros. Entende? Então, hoje, o que vai acontecer é que, seguindo uma orientação do próprio Ministério da Previdência e do que a maioria dos municípios, inclusive, já tinha se adequado há muitos anos, nós estamos adequando a regra.
e dizer que sim, há que se ter cuidado, há que se ter pessoas de fato com qualificação para gerir um fundo com o tamanho da responsabilidade que é um Instituto de Previdência do município. Se estivesse participando do conselho, não me sentiria capacitado. Como eu digo, dos membros que estão lá, eu não conheço nenhum que hoje teria a capacitação técnica que a própria legislação exige, através da lei em 1998 do Ministério da Previdência. Então nós temos que ter cuidado, porque se nós tivermos lá pessoas que simplesmente só pensam nos direitos, eu sou servidor, gostaria de ter todos os direitos do mundo, mas nós vamos tornar cada vez mais inviável o Instituto de Previdência, e quem vai pagar essa conta? Todos nós. Hoje, para se equalizar o déficit do cálculo atuarial, simplesmente teria que se parar a cidade por um ano. É o orçamento do município de um ano inteiro para corrigir o déficit do SBLU. Então nós vamos ter que, inclusive, ao longo do tempo, fazer novos ajustes para não permitir que esse déficit aumente, né? A questão do parcelamento, como eu disse, o município está pagando em dia, a FURB paga em dia com juros aquilo que parcela. O senhor acha correto que o projeto tenha entrado em regime de urgentíssimo, inclusive depois de toda a celeuma que deu? Bom, primeiro, Alexandre, quero te dizer que é o seguinte, ele foi bastante discutido, alguns vereadores tiveram a oportunidade, junto com o sindicato, de participar de uma reunião com o secretário de administração, com representantes do Instituto, que esclareceram todos os pontos com relação ao projeto. O fato é que havia um entendimento da importância da votação. O sindicato, por outro lado, não queria perder o direito de indicar, de participar no processo de votação e provavelmente eleger o novo presidente do Instituto. Para mim, basicamente, é isso que o sindicato brigou, porque as outras questões, na verdade, foram totalmente distorcidas, inclusive quando o sindicato fala que os professores vão perder 40% da aposentadoria. Aonde está isso no projeto? Que os aposentados foram prejudicados, não tinha nem sequer nenhuma menção aos aposentados no projeto que estava tramitando na Câmara de Vereadores. Então, o projeto já estava discutido. Ele, inclusive, falou, a vereadora Silmara, que ele agrediu verbalmente, falou em tom ríspido com ela. Quando ele foi dizer que havia perda de direitos, ela disse, não há, por quê? Porque ela acompanhou, ela estava na discussão, ela sabe a realidade. Né? Mas se mudou a regra do jogo, houve uma perda de direitos. Mas nós estamos falando de um único ponto, que é a eleição do Instituto. Mas é um ponto que era o relevante. Quem é o presidente do Instituto hoje? O Tiran. Perfeito. A maioria dos servidores, eu tenho certeza que não sabem quem é. Portanto, tu acha que o sindicato conseguiria mobilizar a classe se o único ponto dele de questionamento fosse esse? Não. E aí, por isso, ele precisou distorcer os outros pontos para influenciar o servidor, que foi influenciado negativamente. Inclusive, alguns colegas vereadores que se perderam lá e não votaram no projeto que, na verdade, estava ajudando o Instituto de Previdência, corrigindo distorções que faziam todos os servidores pagarem, muitas vezes, por uma conta de 2 ou 3. E a questão da moção de repúdio ao Sérgio Bernardo, que é o coordenador do Sintraceb. O senhor já citou a questão do bate-boca com a vereadora Silmara Miguel, que era com todo mundo, mas acabou também se focando na vereadora. Bom, Alexandre, o que aconteceu lá, e você estava lá, foi lastimável. Foi lastimável. Entende? Então, quando você não tem condições de ganhar no argumento, você vai para o grito. E a maneira como ele entrou dentro do plenário, batendo no alambrado, gritando, porque foi assim, ele veio aqui e disse, nós adentramos o plenário falando com os vereadores, adentraram gritando, batendo no alambrado, criando algazarra, né? Foi assim que eles adentraram no plenário. E mais desrespeitosa ainda foi a atitude dele com a vereadora Silmara. Foi com todos os vereadores, mas nós não nos deixamos intimidar, eu particularmente nem dei bola, não levantei para discutir, né, porque eu sei que ia ser em vão, ofendeu outros vereadores, mas particularmente com a vereadora Silmara, por ser mulher, por ter participado das reuniões e estar ciente do que era a verdade do projeto, e ele acusando ela, da maneira como ele fez, de um tom agressivo, hostilizando a vereadora, eu não podia permitir que isso passasse em branco. Por isso nós fizemos uma moção de repúdio, porque eu tenho certeza que nenhum servidor gostaria de ser tratado dessa forma. Eu tenho vergonha, graças a Deus, não sou representado, porque não pago o sindicato, porque não gostaria, como ser servidor, de ser representado cidadão como Sérgio Bernardo. Por isso nós fizemos a moção de repúdio, porque não podia passar em branco. Se não tem arrependimento, eu lamento.
porque ofendeu sim a vereadora Silmara, uma mulher, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, ainda por cima. Com a tua experiência como político, já foi secretário de saúde algumas vezes, 3 vezes vereador, servidor de carreira, como é que o senhor acha que a imagem que a Câmara Municipal acaba impactando no servidor? Infelizmente, Alexandre, por essas distorções de informações que são repassadas pelo sindicato, é óbvio que nós temos uma imagem ruim perante o servidor. Porque não adianta nós irmos e falarmos a verdade. Infelizmente, o que se propaga é a mentira. O prefeito foi à rádio, explicou aquilo que nós estamos colocando aqui. Uma das servidoras, num diálogo que eu tive, disse, mas o prefeito foi mentir. Tá, mas mentir com que base? Mas me aponte aonde não está a verdade. O contrário, na realidade, é o que aconteceu. Só que, infelizmente, essas informações, elas de fato se propagam, né, muito mais do que a verdade. Bom, nós estamos caminhando para o final dessa conversa. Era importante fazer esse contraponto, porque o Sérgio esteve na TV Informe, fez as manifestações livremente do jeito que queria fazer, e agora o vereador Marcelo Lanzarin, que estava no centro desse debate, como servidor, como vereador, e também por conta da moção de repúdio, também está usando esse espaço para poder se manifestar. Mas, para encerrar, eu queria falar 2 coisas da questão política. O senhor está alinhado com o governo Egídio? Como é que está o seu partido, o PP, porque deu aquela confusão da mesa diretora, acabou aquele fica, não fica. Como é que está o senhor e o PP com relação à administração Egídio Ferrari? Bom, Alexandre, nós apoiamos a eleição do prefeito Egídio Ferrari. O PP foi o primeiro partido que sinalizou apoio à candidatura do prefeito Egídio e da vice-prefeita Maria Regina. Nós tivemos a discussão da presidência da Câmara, natural, né? Entendemos que é um processo, viramos a página e o PP segue apoiando a prefeitura, o governo do prefeito Egídio Ferrari, porque nós entendemos que é o melhor caminho para a cidade. Então, já superado isso, nós estamos trabalhando para que nós possamos aí dar condições para que o prefeito faça a gestão que a cidade merece. Seu nome foi um dos primeiros ventilados para ser o líder do governo Egídio Ferrari. Houve o convite, porque até agora, nós estamos quase no final de março, é uma questão sui generis. Eu tenho quase certeza que desses 3 mandatos o senhor não teve essa experiência, e eu, como jornalista que acompanho a Câmara, também não tem ainda a liderança do governo. O senhor recebeu o convite? Como é que o senhor vê essa questão da falta de liderança por enquanto? Bom, Alexandre, é claro que ter um líder do governo, alguém que leve para os colegas vereadores aquilo que é a ideia do Executivo é importante, né? Talvez até nesse momento da reforma da Previdência nós poderíamos ter um contraponto melhor colocado, mas enfim, o prefeito e o chefe de gabinete têm trabalhado nesse sentido, já fizeram, né, conversas para buscar alguém que possa de fato representar o governo dentro da Câmara de Vereadores. Nós conversamos nesse sentido. Eu tenho projetos que eu assumi o compromisso e que nesse momento eu não posso abrir mão. E a liderança do governo, ela realmente requer muita dedicação, não é só nos dias de sessão, você está envolvido completamente com o Executivo. Então, por questões particulares, pessoais, eu realmente declinei do governo, mas nós estamos apoiando sim, sem dúvida, a gestão do prefeito Egídio Ferrari. Marcelo Lanzarin, vereador do PP, obrigado pela entrevista aqui. Alexandre, eu que agradeço, sempre à disposição dos servidores também. Procurem os nossos canais de comunicação, nossas redes sociais, tirem essas dúvidas, perguntem, nós estamos à disposição. E mais uma vez, parabéns, Alexandre, porque eu estou no meu 3º mandato e realmente nós acompanhamos aí a tua trajetória, de fato, envolvido com o cenário político aqui da nossa cidade, não só da nossa cidade, do estado, do Brasil. Quem acompanha as tuas redes sociais sabe o trabalho que você faz e é extremamente importante. Nós precisamos sim nos envolver com a política, isso é fato. Mais uma vez, muito obrigado pelas palavras. Esse é o Informe Blumenau, abrindo espaço para todos os lados da notícia, sempre para que você que nos acompanha tenha o discernimento e tire suas opiniões. Gostou desse vídeo? Curta ele, compartilhe para que mais e mais pessoas consigam assistir e ative o sininho para receber em primeira mão os vídeos do Informe Blumenau. Um grande abraço, até a próxima!